Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus e hoje vamos falar sobre o perdão. O que é perdão e como perdoar? Que você tenha um coração rendido ao Espírito Santo, porque o perdão você não vai conseguir sozinha perdoar, entende? Não é algo também que você vai esquecer o que a pessoa fez e conviver com ela. Há um limite. Há muitos livramentos, que Deus prepara na nossa vida. Então devemos sim ter esse limite na nossa vida, mas também é entender que quando você procura o Espírito Santo, ele te leva à compaixão, ele tira as feridas e as dores do seu coração para você ter compaixão com o próximo. E isso é tão lindo porque isso transforma em, em intercessão. E a intercessão é você orar por aquela pessoa. Eu passei por isso muitas vezes. E eu, como prova viva, do Espírito Santo, isso é real. E eu me senti muito mais leve, tranquila. Eu me entreguei ao Senhor, Senhor, O Senhor é o juiz da minha vida, É o Senhor que faz o que o Senhor preferir. Eu perdoo, eu tenho essa compaixão com eles, porque eles não sabem o que fazem. E eu oro por eles. E geralmente, quando eu começo a quaresma, do ano passado e esse ano, eu começo a orar por essas pessoas, por eles. E, e é transformador, não tem como, e é muito lindo isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje, vem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você tem um coração entregue ao Espírito Santo para perdoar. Terça-feira da terceira semana da quaresma, vamos falar o que é perdão e como perdoar. A palavra está em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 ao 35. Quantas vezes perdoar? Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que quer dizer essa palavra? Por que 7? Ele diz, porque 7 é o número da plenitude, Só que Jesus fala que não, é 70 vezes 7. E não é correspondente a esse resultado, mas sim que devemos perdoar infinitamente. O perdão deve vir independente do que aconteça. Por mais difícil que seja, você deve perdoar. Porque as pessoas não perdoam, às vezes, por não saber o que é perdão e como perdoar, né? Jesus sempre nos perdoa, mas ao mesmo tempo em que sabemos que o próprio Deus esquece os nossos erros, nos damos a importância demais às ofensas que podemos receber dos outros. Isso é aí que está o erro. A gente se dá importância muito no que os outros pensam, no que os outros querem que a gente faça, e a gente se anula, a gente se ignora, Como se a gente não existisse. É a gente que nos exclui, somos nós mesmos. Mas a gente temos que entender o quê? Que pra gente receber essa misericórdia de Deus, a gente também tem que perdoar os outros, Ele nos perdoa, mas para isso a gente tem que também perdoar. Aqui a parábola do servo cruel, que começa aqui no 23 e vai até o 35, fala sobre isso. Tem o rei aqui que perdoa o servo, ele pediu perdão, por favor, para perdoar, que as dívidas ele ia pagar. E o rei perdoou ele, deixou ele ir embora, e ele conseguiu pagar mais depois, ele não teve um castigo. Mas aí, ele encontrou um amigo ali que devia para ele, e o que ele fez? Ele foi cobrar, ele pegou ele pelo pescoço, ele jogou ele num lugar ruim, entregou ele dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, dai-me um prazo, eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Então os servos do rei viu isso e foram contar para o rei, porque não há compaixão nisso, porque ele foi perdoado e não consegue perdoar o outro. Por isso que é tão importante as parábolas, porque a gente começa a entender como Deus pensa, age. E aqui fala, assim como vós tratarás meu Pai Celeste a cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Ou seja, o nosso Pai não vai nos perdoar se a gente não perdoar o nosso irmão de todo o nosso coração. Porque o rei foi lá, colocou ele na prisão, para ele sofrer ali até ele pagar a dívida. Porque não há compaixão, então você também não merece compaixão, entende? Então, vamos entender. O que é perdão? Você sabe o que é perdão? Às vezes você não perdoa porque você não sabe o que é perdão. Porque perdão não é esquecer. Não é você perdoar e voltar às mil maravilhas com a pessoa. Não, é você manter distância. Mas você vai ter esse sentimento de perdão. Você vai perdoar, mas você lá, eu aqui. Deus nos dá livramento, Ele nos mostra quem as pessoas são. Mas perdoar é diferente de esquecer, entende? Então, é difícil. Então, o que a gente deve fazer? Perdoar é ter um coração entregue a Deus. É um coração que se entrega ao Espírito Santo. Por quê? Sozinho a gente não consegue perdoar. Não é fácil. Você nunca vai conseguir. As pessoas que não conseguem é porque não entregou isso ao Espírito Santo. Só com o Espírito Santo você consegue perdoar uma pessoa. E o que acontece? Essa dor, essa ferida, essa mágoa que ficou no seu coração, ela é transformada em compaixão. Entende? E aí sim você perdoa. Mas você não vai conseguir perdoar sozinho. Não há. Não tem como. E é tão bonito, porque quando você faz esse ato de compaixão, você passa a ter uma intercessão. Então, ou seja, você vai começar a rezar por essa pessoa. Você vai intervir por ela, abençoar a vida dela. É muito lindo, porque
Porque aconteceu isso comigo, mais de uma vez, né? E a partir do momento que eu entendi, né, que não era só eu, não era sozinha que eu ia conseguir, foi com o Espírito Santo, foi pedindo para Deus. E ele me guiou, o Espírito Santo, né, para me pedir a ele, para mim estar nesse momento, me orientando, me livrando, para me sentir melhor, o que eu precisava fazer, né? Foi conversando, pedindo orientação para mim passar, né, dessa dor, dessa ferida, dessa mágoa para a compaixão, porque isso é libertador para nossa vida, né? Pode ser que às vezes as pessoas pensam, eu não vou perdoar porque eu vou fazer aquela pessoa sofrer, porque só pra ela saber que eu não perdoei. Gente, quem pensa assim é a que mais sofre, né? Porque a pessoa que fez isso não tá nem aí, né? Agora, quem tá se corroendo de dor, de poluindo o seu coração, né, pra se aproximar de Deus, é você. E aí você não consegue ter a compaixão de Deus na sua vida. A gente peca sempre, todo dia. Como que Deus vai nos perdoar se a gente não perdoa o próximo? É um ato tão libertador. É quando você entende que, deixa que Deus cuida. Ele é meu juiz, ele é meu intercessor. E ele vai saber o que ele faz. Eu sou humana, sou falha, sou pecadora, né? E quem sou eu para fazer alguma coisa? Ficar mal, ficar com o coração poluído, me afastar de Jesus? Eu não, eu vou entregar ao Senhor e ele cuida do jeito que ele quiser. Mas eu, né, vou fazer esse ato de compaixão, eu vou perdoar. E quando você faz isso, você começa a fazer essa intercessão. Você começa a orar, né? Geralmente as minhas primeiras orações da quaresma geralmente são para essas pessoas. Não sei porquê, agora que me veio a cabeça. É verdade. São para elas. E isso é muito bom, né? Porque mostra que o seu coração é puro, é leve, e você traz isso pra sua vida, porque tudo que a gente colhe, a gente planta. Então eu quero muito que você comece a perdoar as pessoas. Comece a entender que o perdão não é esquecer, é você estar nesse ato, né? De estar buscando o Espírito Santo, para estar perdoando, para ter um coração entregue ao Espírito Santo. Você precisa disso. Você precisa entender tudo que aconteceu na sua vida, tudo que você passou, entende? Às vezes foi livramento, entregue ao Senhor, fala, Senhor, se o Senhor quis assim, tudo bem. Se não quis, foi obra minha, porque eu saí do caminho que o Senhor queria pra mim. Mas a gente tem sempre um aprendizado na dor, não é? A gente sempre vai crescer, vai amadurecer, mas a gente precisa estar com o Espírito Santo nos conduzindo, nos auxiliando, nos dando força. A gente nunca vai conseguir nada sozinho, meu anjo, nunca. Pra nada. Seja em qualquer área da vida, no trabalho, nas finanças, com o relacionamento com os filhos, com a casa, conosco mesmo. Não vamos conseguir nada sozinhos. É na união que a gente fica forte, entende? É na união como uma família. A família, quando ela é unida, ela cria essa rocha forte. Jesus está ali, né, como alicerce, com essa rocha, e fortalece essa família. Cria essa união, esse vínculo. E não existe família, né, sozinha. A gente precisa estar junto. É você, é seu marido, é seus filhos, é Deus, né? É as pessoas, seus amigos, os anjos que eles te envia. E tudo isso é importante a gente entender. Tá bem, meu anjo? Muito importante hoje. Essa palavra é tão linda, né? Porque mostra como Deus transforma a nossa ferida, a nossa dor em compaixão. E como isso se torna um ato de intercessão, que você reza por aquela pessoa ainda. Isso é muito bom. Os frutos que você vai colher será transformador para sua vida. Creia nisso. O desafio do dia. É fato que não somos pecadores por Deus, porque merecemos, mas porque Ele é infinitamente bom e misericordioso. Diante de um mal que nos façam, mesmo que a nossa indignação seja legítima e a falta que nos fizeram seja injusta, devemos agir como age um bom Deus, perdoar por meio, por, não por mérito, mas por amor. Porque me vem uma palavra agora, sabe? Esse ato de amor, né? Perdoar por meio, mas por amor. Não por mérito. Não porque a pessoa mereça, mas por amor. Porque quando você faz isso, você mostra que você se ama. É um ato de amor com você. Entende? Veja como Deus mostra as coisas no mínimo dos detalhes. Você é importante, você é a fonte da vida. Você se alimenta da fonte divina que é Deus. E isso transborda na sua vida quando você entende a palavra dele, quando você busca a oração, quando você busca ler a Bíblia, quando você faz jejum, quando você busca consagração para um determinado mérito, propósito, destino. Tudo isso é importante para nossa construção, para ser, né, ter a santidade. E tudo isso é um caminho. É um caminho que a gente busca e a gente vai se encontrando, né, entendendo o que o Senhor quer para conosco. Porque as coisas muitas vezes estão tão poluídas na nossa mente, há tanta coisa que a gente vê, né, nesse ambiente que é o celular, que nos polui, nos tira do foco, tira a gente do propósito. Somos falhos, pecadores, né? E a gente precisa buscar o perdão de Deus. Entende? Tudo isso é importante. Então, importante que você precisa saber que você tem que se amar, você tem que se aceitar, você tem que se perdoar, acolher as suas feridas, não esquecer. É acolher elas. Falar, eu tô aqui, eu sei tudo que você passou, eu entendo, mas agora você não está só. Eu estou aqui por você. Conte comigo porque você precisar. Vamos juntas nesse caminho de luz que Jesus está nos guiando. Entenda que fazer esses propósitos e buscar a Jesus é um ato de amor por você. Porque não tem como você receber tudo que Deus tem para você se você tem seu coração poluído. Esse é o verdadeiro propósito. O desafio. Quando sentir-se irritado com alguém, reze. Ofereça aquela impaciência a Deus e coloque-a como degrau para a sua santificação. Que lindo, né? Faça isso, meu anjo, faça isso. Sabe, qualquer coisa que acontecer, que você ficar irritada, que te maltratar, que te falarem palavras ruins, respira, sabe? Entregue a Jesus, tá? Reze por aquela pessoa. As pessoas, sabe, quando a gente conhece mais de Jesus, a gente começa a ter mais empatia pelas pessoas.
E eu comecei muito a ter esse olhar. Sempre quando eu ouço alguém criticar alguém, quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Mas será que... O que aconteceu com ela? Será que ela fez isso de propósito? Será que ela teve traumas na infância que levaram a ela a ter essas ações? Como que foi a vida dela? Como que é hoje a vida dela? Será que ela tem compaixão em casa para passar compaixão pro próximo? Sabe? Eu vejo que as pessoas que mais falam mal, que mais critica, que mais busca estar em pertencer, em ver o que o outro faz, para depois falar mal, são pessoas que são solitárias, que buscam algo que ela se sente incompleta. São pessoas que não se encontrou, né, na sua identidade em Cristo. Não tem a presença do Espírito Santo na vida deles, sabe? E eu rezo por eles, né? Embora às vezes pessoas que me fazem mal, pessoas que me fazem sentir mal, pessoas que me fizeram mal, eu entrego a Jesus, eu entrego a Ele, peço para Ele orar, peço para Ele cuidar, para Ele abençoar, para Ele trazer essa consolação no coração deles e mostrar, né, como Deus é bondoso. Só que as pessoas, eu fui entendendo que por mais que o Senhor, né, dê conselhos, diga, mostre, revele, fale, eles não enxergam porque eles estão com o coração poluído. Eles não têm uma estrutura espiritual para receber e se sentem perdidos, se sentem sozinhos e buscam algo no mundo, algo que está dentro deles, algo que basta olhar para dentro de si, entender o que realmente eu busco, o que realmente eu sinto quando eu faço X, quando eu quero Y, quando eu procuro Z. Sabe, tudo tem uma resposta na nossa vida. E na nossa infância, a nossa história, os nossos ancestrais, traz isso pra gente, na nossa vida. Porque tem muitas faltas que não foram supridas e a gente paga por isso. E é só com Deus que a gente encontra as respostas, é buscando orientação com quem sabe, com quem Deus manda pra gente. Sabe, é muito, muito sério isso, sabe? Muito sério mesmo. E aí acontece que a pessoa acaba sendo corrompida pelo mal, que só quer fazer mal, falar mal dos outros, poluir as pessoas que estão em volta dela e ela nem percebe que ela está levando a pessoa que ela ama pro caminho do mal, para fazer o que ela faz, porque não tem como, gente. É uma coisa que é séria, certa, sabe? A mesa que você senta te molda. O ambiente, quando eu falo de mesa, imagina assim uma mesa de jantar. Ou seja, você está numa mesa com pessoas em um ambiente. Tudo que está ali, que estão falando, tudo que eles estão comunicando, você absorve. Mesmo que você faça jejum de palavras, você vai pensar, ou você daqui a uns dias está fazendo igual aquela pessoa, porque o ambiente vai te moldando e você precisa estar atento onde você está sentada. Pedir orientação para Deus, para ele mandar pessoas certas, pessoas de Deus para o teu caminho, para ele te colocar no propósito. E sempre estar orando para o Senhor te libertar, te salvar, te mostrar o caminho, te dar sabedoria, te dar discernimento. Tudo isso é importante para nossa vida. Pedir, buscar o Senhor, entende? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Beijinhos e até amanhã. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você tem um coração entregue ao Espírito Santo para perdoar. Terça-feira da terceira semana da quaresma, vamos falar o que é perdão e como perdoar. A palavra está em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 35. Quantas vezes perdoar? Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que quer dizer essa palavra? Né? Por que 7? Ele diz, porque 7 é o número da plenitude. Né? Só que Jesus fala que não, é 70 vezes 7. E não é correspondente a esse resultado, mas sim que devemos perdoar infinitamente. O perdão deve vir independente do que aconteça. Por mais difícil que seja, você deve perdoar. Porque as pessoas não perdoam, às vezes, por não saber o que é perdão e como perdoar. Né? Jesus sempre nos perdoa, mas ao mesmo tempo em que sabemos que o próprio Deus esquece os nossos erros, nos damos a importância demais às ofensas que podemos receber dos outros. Isso é aí que está o erro. Né? A gente se dá importância muito no que os outros pensam, no que os outros querem que a gente faça, e a gente se anula, a gente se ignora, né? Como se a gente não existisse. É a gente que nos exclui, somos nós mesmos. Mas a gente temos que entender o quê? Que pra gente receber essa misericórdia de Deus, a gente também tem que perdoar os outros. Né? Ele nos perdoa, mas para isso a gente tem que também perdoar. Aqui a parábola do servo cruel, que começa aqui no 23 e vai até o 35, fala sobre isso. Né? Tem o rei aqui que perdoa o servo, ele pediu perdão, por favor, para perdoar, que as dívidas ele ia pagar. E o rei perdoou ele, deixou né, ele ir embora, né, e ele conseguiu pagar mais depois, ele não teve um castigo. Mas aí, né, ele encontrou um amigo ali que devia para ele, e o que ele fez? Ele foi cobrar, ele pegou ele pelo pescoço, ele né, jogou ele num lugar ruim, entregou ele dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, dai-me um prazo, eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Então os servos do rei viu isso e foram contar para o rei, porque não há compaixão nisso, porque ele foi perdoado e não consegue perdoar o outro. Né? Por isso que é tão importante as parábolas, porque a gente começa a entender né, como Deus pensa, age. E aqui fala, assim como vós tratarás meu Pai Celeste a cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Ou seja, o nosso Pai não vai nos perdoar se a gente não perdoar o nosso irmão de todo o nosso coração. Né? Porque o rei foi lá, colocou ele na prisão, né, para ele sofrer ali até ele pagar a dívida. Porque não há compaixão, então você também não merece compaixão, entende? Então, vamos entender.
O que é perdão? Você sabe o que é perdão? Às vezes você não perdoa porque você não sabe o que é perdão. Porque perdão não é esquecer. Não é você perdoar e voltar às mil maravilhas com a pessoa. Não, é você manter distância. Mas você vai ter esse sentimento de perdão, você vai perdoar. Mas você lá, eu aqui. Né? Deus nos dá livramento, Ele nos mostra quem as pessoas são. Mas perdoar é diferente de esquecer, entende? Então, é difícil. Né? Então, o que a gente deve fazer? Perdoar é ter um coração entregue a Deus. É um coração que se entrega ao Espírito Santo. Por quê? Sozinho a gente não consegue perdoar. Não é fácil. Você nunca vai conseguir. As pessoas que não conseguem é porque não entregou isso ao Espírito Santo. Só com o Espírito Santo você consegue perdoar uma pessoa. E o que acontece, né? Essa dor, essa ferida, essa mágoa que ficou no seu coração, né? Ela é transformada em compaixão. Entende? E aí sim você perdoa. Mas você não vai conseguir perdoar sozinho. Não há. Não tem como. E é tão bonito, porque quando você faz esse ato de compaixão, você passa a ter uma intercessão. Então, ou seja, você vai começar a rezar por essa pessoa. Você vai intervir por ela, abençoar a vida dela. É muito lindo, porque aconteceu isso comigo, mais de uma vez, né? E a partir do momento que eu entendi, né, que não era só eu, não era sozinha que eu ia conseguir, foi com o Espírito Santo, foi pedindo para Deus. E ele me guiou o Espírito Santo, né, para me pedir a ele, para mim estar nesse momento, me orientando, me livrando, para me sentir melhor, o que eu precisava fazer, né? Foi conversando, pedindo orientação para mim passar, né, dessa dor, dessa ferida, dessa mágoa para a compaixão, porque isso é libertador para nossa vida, né? Pode ser que às vezes as pessoas pensam, eu não vou perdoar porque eu vou fazer aquela pessoa sofrer, porque só pra ela saber que eu não perdoei. Gente, quem pensa assim é a que mais sofre, né? Porque a pessoa que fez isso não tá nem aí, né? Agora, quem tá se corroendo de dor, de poluindo o seu coração, né, para se aproximar de Deus, é você. E aí você não consegue ter a compaixão de Deus na sua vida. A gente peca sempre, todo dia. Como que Deus vai nos perdoar se a gente não perdoa o próximo? É um ato tão libertador. É quando você entende que, deixa que Deus cuida. Ele é meu juiz, ele é meu intercessor. E ele vai saber o que ele faz. Eu sou humana, sou falha, sou pecadora, né? E quem sou eu para fazer alguma coisa? Ficar mal, ficar com o coração poluído, me afastar de Jesus? Eu não, eu vou entregar ao Senhor e ele cuida do jeito que ele quiser. Mas eu, né, vou fazer esse ato de compaixão, eu vou perdoar. E quando você faz isso, você começa a fazer essa intercessão. Você começa a orar, né? Geralmente as minhas primeiras orações da quaresma geralmente são para essas pessoas. Não sei porquê, agora que me veio a cabeça. É verdade. São para elas. E isso é muito bom, né? Porque mostra que o seu coração é puro, é leve e você traz isso para sua vida, porque tudo que a gente colhe, a gente planta. Então eu quero muito que você comece a perdoar as pessoas. Comece a entender que o perdão não é esquecer, é você estar nesse ato, né? De estar buscando o Espírito Santo para estar perdoando, para ter um coração entregue ao Espírito Santo. Você precisa disso. Você precisa entender tudo o que aconteceu na sua vida, tudo que você passou, entende? Às vezes foi livramento, entregue ao Senhor, fala, Senhor, se o Senhor quis assim, tudo bem. Se não quis, foi obra minha, porque eu saí do caminho que o Senhor queria pra mim. Mas a gente tem sempre um aprendizado na dor, não é? A gente sempre vai crescer, vai amadurecer, mas a gente precisa estar com o Espírito Santo nos conduzindo, nos auxiliando, nos dando força. A gente nunca vai conseguir nada sozinho, meu anjo, nunca. Pra nada. Seja em qualquer área da vida, no trabalho, nas finanças, com o relacionamento com os filhos, com a casa, conosco mesmo. Não vamos conseguir nada sozinhos. É na união que a gente fica forte, entende? É na união como uma família. A família, quando ela é unida, ela cria essa rocha forte. Jesus está ali, né, como alicerce, com essa rocha, e fortalece essa família. Cria essa união, esse vínculo. E não existe família, né, sozinha. A gente precisa estar junto. É você, é seu marido, é seus filhos, é Deus, né? É as pessoas, seus amigos, os anjos que eles te envia. E tudo isso é importante a gente entender. Tá bem, meu anjo? Muito importante hoje. Essa palavra é tão linda, né? Porque mostra como Deus transforma a nossa ferida, a nossa dor em compaixão. E como isso se torna um ato de intercessão, que você reza por aquela pessoa ainda. Isso é muito bom. Os frutos que você vai colher será transformador para sua vida. Creia nisso. O desafio do dia. É fato que não somos pecadores por Deus, porque merecemos, mas porque Ele é infinitamente bom e misericordioso. Diante de um mal que nos façam, mesmo que a nossa indignação seja legítima e a falta que nos fizeram seja injusta, devemos agir como age um bom Deus, perdoar por meio, por, não por mérito, mas por amor. Porque me vem uma palavra agora, sabe? Esse ato de amor, né? Perdoar por meio, mas por amor. Não por mérito. Não porque a pessoa mereça, mas por amor. Porque quando você faz isso, você mostra que você se ama. É um ato de amor com você. Entende? Veja como Deus mostra as coisas no mínimo dos detalhes. Você é importante, você é a fonte da vida. Você se alimenta da fonte divina que é Deus. E isso transborda na sua vida quando você entende a palavra dele, quando você busca a oração, quando você busca ler a Bíblia, quando você faz jejum, quando você busca consagração para um determinado mérito, propósito, destino. Tudo isso é importante para a nossa construção, para ser, né, ter a santidade. E tudo isso é um caminho. É um caminho que a gente busca e a gente vai se encontrando
né, entendendo o que o Senhor quer para conosco, porque as coisas, muitas vezes, eu trouxe uma palavra tão linda, porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né, que é o perdão. O que que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né, independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda, porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né, que é o perdão. O que que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né, independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda, porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né, que é o perdão. O que que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né, independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda, porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né, que é o perdão. O que que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né, independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda, porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né, que é o perdão. O que que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né, independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse:
Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né? Que é o perdão. O que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né? Independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né? Que é o perdão. O que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né? Independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu trouxe uma palavra tão linda porque eu sinto que isso é uma necessidade humana, né? Que é o perdão. O que é perdão e como perdoar? As pessoas têm uma vertente diferente do perdão. Perdão, meu anjo, não é esquecer, não é conviver com a pessoa, né? Independente do que elas fizeram com você. É você perdoar. E esse ato de perdoar, você não vai fazer sozinha, porque é um coração que tem que ser entregue verdadeiramente ao Espírito Santo. E esse ato, né, da dor, da ferida, ela é transformada em compaixão. E essa compaixão é transformada em intercessão. A intercessão é quando você ora por essa pessoa, porque a gente não sabe por que a pessoa faz isso, o que ela viveu para estar fazendo isso. Entregue a Jesus, que Ele é nosso juiz, e principalmente Jesus, quando morreu na cruz, disse: